Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário nesse dia tão abençoado que Deus preparou para nossas vidas. Que nós possamos hoje nos alimentarmos espiritualmente e fisicamente em todas as áreas da nossa vida, nós possamos estar bem de acordo com os padrões daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. E que nós possamos hoje sermos totalmente alimentados pelo Espírito, pela graça, pela proteção, por essa força que é maior, esse amor que Deus tem conosco sobre a nossa vida. Bom dia, Fernanda, Deus te abençoe. Tenho orado por você, sei que Deus está no controle de tudo, todas as coisas, e que Deus possa nessa manhã vir com a paz que tu precisa, que venha com amor, com a paz, com a alegria, com a felicidade e tudo aquilo que nós precisamos nessa manhã. Que nesse pão diário hoje o Senhor venha acalmar os ventos, que o Senhor venha acalmar as tempestades, que o Senhor venha fazer algo novo na nossa vida. Eu quero compartilhar com você algo que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 35, quando ele diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia anoiteceu e disse Jesus aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava, o outro barco também o acompanhava. Levantou-se forte vendaval, e as ondas lançaram sobre o barco e formam que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram clamando: Mestre, mestre, não te importa que morramos? Ele levantou, respondeu, e o vento disse ao mar: aquietai-vos, acalmai-vos. E o vento aquietou e fez bonança completa naquele lugar. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados, perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento, que até o mar, ele acalma? Ah, meu irmão, Deus hoje ele quer acalmar a tempestade na tua vida. Deus quer acalmar o vento, quer trazer a bonança que nós estamos precisando. Porque a palavra tempestade, ela está associada a muitas coisas. Nós podemos associar a muitas ideias, talvez de um transtorno, talvez de uma dificuldade, talvez de uma tribulação, de uma alteração, de um repentino dramático que tenha acontecido na tua vida de modo geral. Tempestade, ela refere-se a variações climáticas, talvez, grande temporal, vendaval, ou figuradamente tem um sentido de perturbação na vida de quem está passando por uma prova. E Deus ele quer falar com você. Talvez você tenha pedido resposta de Deus e hoje Deus quer falar com você. Deus ele quer acalmar esse vento, ele quer acalmar essa tempestade pela qual você está passando. Talvez o seu barco esteja em alto mar. Tem um louvor que diz assim, ó: o vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Então eu clamei ao filho de Davi e ele me socorreu, e hoje ele está aqui para te socorrer. Na Bíblia, a tempestade ela aparece diferenciada em vários contextos, seja de efeito natural ou até mesmo de efeito sobrenatural, de acordo à vontade de Deus, da permissão de Deus na vida de muitos de nós. Talvez hoje você esteja enfrentando um vendaval, uma tempestade, um vento, e que você está dentro desse barco e não sabe o que fazer. Talvez você esteja como os discípulos, que vocês têm até fé, mas a fé não está na pessoa certa. Porque Jesus, olha, ele estava no barco. Jesus, ele está no teu barco, como disse aí a Fernanda, minha amiga lá em Santa Catarina. Beijo para a cidade de Tijucas hoje, que Deus abençoe esse ministério. Então entenda uma coisa, vamos lembrar aqui de algumas pessoas tipo Jonas. Por exemplo, Jonas ele estava numa tempestade com uma consequência da sua desobediência. Jonas foi parar dentro da barriga de um grande peixe nas profundezas do mar. E ele estava passando por uma tempestade por conta da sua desobediência. Na vida de Jonas foi assim. E quando Jesus acalma essa tempestade, ele foi um dos sinais que a divindade de Cristo é suprema, que a divindade dele é sobrenatural, que ele está acima de tudo e de todas as coisas. Ele acalma o mar, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. Jesus ele é soberano, ele tem poder natural e sobrenatural.
O naufrágio de Paulo, por exemplo, lá no livro de Atos. Através da tempestade, o apóstolo Paulo pôde anunciar mais uma vez a graça e a salvação de Jesus na vida dele. Depois disso, amado, Deus acalmou todas as tempestades. Não vai ser a sua que ele não vai acalmar. Deus hoje ele está falando é com você. Se você tem enfrentado tempestades na sua vida, lembre-se, o Senhor tem poder para acalmar todas elas. Todas as coisas estão no seu controle. Faça como aquele louvor que eu cantei. Clame a Jesus. Clame ao Filho de Davi. Busque, creia de todo o teu coração. Isso está em Jeremias, que nós devemos buscar e crer de todo o nosso coração. Somente o Senhor, nosso Deus, Ele pode nos livrar. Somente o Senhor, nosso Deus, pode nos ajudar a enfrentar qualquer tempestade, qualquer coisa, amado. Somente o Senhor pode fazer isso conosco. Observe que Jesus, eles tinham tido um dia de trabalho, eles estavam exaustos, cansados. E Jesus agora chama os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. Amado, geograficamente, aquele lugar era cercado por montanhas. Era natural e acontece até nos dias de hoje, esses vendavais, essas tempestades, devido àquela região ser montanhosa, cheia de montanhas. E observe uma coisa, todos que estavam com Jesus no barco, a maioria deles eram o quê? Pescadores. Eles eram acostumados a lidar com o mar, eles eram acostumados a lidar com vendavais, com o tempo, com a tempestade, mas naquele dia foi diferente. Naquele dia veio um vendaval muito forte, veio um vento muito forte, e Jesus estava onde? Dentro do barco, mas na cabecinha dos discípulos, Jesus não estava nem se importando que se eles morressem ou se eles perecessem. Eles vão até Jesus, acordam Jesus, a palavra de Deus vem dizendo, eu li para você, que Jesus estava dormindo na polpa do barco, ainda estava com a sua cabeça repousando sobre um travesseiro. E eles vão ali e perguntam para Jesus se Jesus não tinha consciência do que estava acontecendo e se Jesus não se importava se eles estavam perecendo. Amados, não é que eles não tivessem fé, só que a fé deles não estava em Jesus. A fé deles não estava em quem deveria estar. Assim tem acontecido com muitos de nós. Talvez nós tenhamos fé, mas nós ainda não depositamos a nossa fé na pessoa certa que vai fazer acontecer. E muitas vezes nós nos encontramos assim, na tempestade. Ainda que a maioria dos discípulos fossem ex-pescadores, eles estavam com medo, eles estavam familiarizados com o mar, com a tempestade, mas a maioria deles estavam amedrontados. Talvez nós passamos por coisas assim, que nós estamos familiarizados, sabemos o que aconteceu, o que vai acontecer, que Jesus pode mudar, que Jesus pode curar, que Jesus pode salvar, que Jesus pode sarar, mas às vezes, no meio da tempestade, nós não lembramos que Jesus está conosco, nós não lembramos que Jesus está no barco, e às vezes nós nos sentimos assim, como se o mar quisesse nos afogar, quisesse nos matar, e parece que nós não temos saída. É com você mesmo, Ele está dando resposta para ti hoje. Ele quer acalmar o vento, Ele quer acalmar essa tempestade, Ele quer que você acredite nele, que você tenha fé nele, e não nas suas experiências, nas suas próprias experiências, como estavam ali os discípulos, acreditando na sua habilidade, acreditando na sua força, acreditando que eles poderiam resolver aquilo. Por quê? Porque eles eram ex-pescadores, eles sabiam lidar com aquela situação. Quantas coisas, porque nós achamos que sabemos fazer, nós queremos tomar a frente de Deus e fazer por Ele. Deus está falando conosco nessa manhã. Às vezes, amado, Deus só quer acalmar a tempestade da nossa vida, mas nós estamos tão afoitos pela nossa habilidade, porque sabemos lidar, porque queremos fazer do nosso jeito. Deus está falando com você hoje. E quando acontece tudo isso que a gente quer fazer do nosso jeito, achando que a gente sabe tudo, que a força está conosco, a nossa habilidade, nós temos experiência nisso, Jesus vai dormir. Jesus vai descansar. Por quê? Porque você não deixa Ele trabalhar. Você quer fazer aquilo que Ele está dizendo que Ele vai fazer. Porque a palavra de Deus diz que é Ele que vai fazer. Mas quando a gente deposita a nossa fé, nós também colocamos as nossas vidas nas nossas habilidades, nas nossas forças. Às vezes, amado, muitas vezes, até mesmo eu quero fazer do meu jeito, eu quero para ontem, eu quero para hoje, eu quero que aconteça. Enquanto que Jesus está deixando a gente passar por um vento, por uma tempestade, pelo vendaval, para a gente vir habilitar a nossa fé nele. Para que a gente possa entender que sem Ele nada nós vamos poder fazer.
Sem ele nada é possível. E esse Jesus, ele acalma a tempestade. Você já parou para pensar? Ele acalma a tempestade. Ele nos tira do medo. Ele nos coloca em segurança. Ele nos tira do perigo. Coloque a sua fé em você. Não faça isso. Coloque a sua fé naquele que vai poder hoje acalmar o vento, acalmar a tempestade e te tirar de todo o perigo. Jesus hoje ele veio com resposta para pessoas que ainda vão assistir, que estão assistindo. Você talvez não esteja entendendo a situação pela qual você está passando, nada está dando certo, parece que está tudo ao contrário. E Deus está falando contigo hoje. Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. Ele tem palavras para você nessa manhã, para dizer acalma o teu coração, acalma o teu coração. Deus está falando contigo nessa manhã. Ele vai fazer coisas grandes. Já pensou ele dizer vento, acalma, cessa. Tempestade, acalma, te acessa. Então, amado, Deus quer fazer hoje na tua vida e na minha vida. Colocar a fé em si mesmo é algo muito perigoso. É você achar que você pode fazer aquilo que você não pode. Então, entrega hoje na mão do Senhor. Ele está hoje te dando resposta para acalmar esse vento, para acalmar essa tempestade, para trazer a bonança que você precisa. Quando nós entramos em pânico, nós colocamos a nossa fé na sua disposição. Nós transferimos a culpa para outros, como os discípulos fizeram. Não te importa que venhamos perecer? Então nós temos que ter cuidado. Não entre em pânico, não entre em desespero. Não te desespera, diz o Senhor, porque eu vejo pessoas que estão passando por momentos tão difíceis da sua vida, na área financeira, que estão entrando em depressão. Pessoas que estão com relacionamento totalmente fracassado. E Deus está te dizendo que tem conserto, que tem jeito. Não acredite na mentira do diabo. Não acredite naquilo que o diabo, ele é o pai da mentira. E às vezes ele faz você estar num vento, numa tempestade, para você esquecer o Deus que você serve. O pai da verdade, que acalma o vento, que acalma a tempestade, que muda a nossa história, amado. Reconheça que Jesus está no teu barco. Declara isso nessa manhã. Jesus está no meu barco. Eu estou nas mãos do Senhor. Ainda que aparentemente ele possa parecer não estar fazendo nada. Ainda que aparentemente ele possa parecer que está dormindo. Ele está no meu barco. Eu confio totalmente nele. Reconheça que o Senhor Jesus deixou, exaustou e lhe deu, que está acima de todo nome. Ele está dentro do teu barco. Ele tem a autoridade nessa manhã para mudar a tua história. Ele tem o autocontrole de tudo nas suas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de coragem para a gente vencer qualquer tempestade, para a gente vencer qualquer problema. Não fique com medo. Desenvolva intimidade com Deus e nós vamos encontrar a resposta certa. Deus, ele está no teu barco e hoje ele manda eu te dizer: quem mandou parar, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus está dizendo que ele tem dupla honra para você hoje. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja assim dentro desse barco. Talvez a tempestade veio, o vento veio e você está tentando desistir e parar. E Deus está falando com você hoje. Não pare, não desista. Volte para o mar alto. A tempestade não é maior do que o teu Deus. Esse problema, Remachuri canta, que você está vivendo, não é maior do que o Deus que você serve. E Deus está falando para você hoje, trazendo resposta de Deus para você. Está passando luta, está passando a prova, está passando pelo vendaval, pela uma tempestade. Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. Ele é o teu Deus. E se ele está no teu barco, ele vai dizer hoje para esse vento: acalma, acalma. Ele vai dizer para esse gigante: tu está derrotado. Ele vai dizer para esse problema: não existe mais. Acredite, amado, acredite somente em Deus, que te colocará no lugar certo, na posição certa, no que ele tem para te entregar. Sabe, eu sinto pessoas nesse momento, exato momento, pessoas que entraram, pessoas que estão vivendo uma situação tão difícil, humilhado em casa dos outros, mas Deus está te dizendo hoje: ei, é um vento, é uma tempestade. Se você crê, Deus muda essa história. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir,
pessoas que estão entrando em pânico, pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Por quê? Porque se deixaram se levar pelo vento, pela tempestade, esqueceram que Jesus está no barco e hoje ele fala contigo, hoje ele te traz resposta. Ele vem dizendo que pode ser uma tribulação, pode ser uma dificuldade, esse mal vai passar. E se você crê, Deus está falando contigo hoje. Ele está dizendo: esse vento vai passar. Jesus está acalmando essa tempestade. Deus está trazendo bonança para você. Você crê nisso? Então diga: eu tomo posse, eu recebo nessa manhã. O Senhor sopra o vento do Espírito hoje sobre você. Não é o vento da tempestade, mas é o vento do Espírito trazendo a calmaria, trazendo a paz que você precisa, trazendo o refrigério que você está precisando nessa manhã. Sabe essa depressão que tem 2 pessoas nessa live que estão deprimidas? Deus está te dizendo para você: olha para o teu autor e consumador da tua obra. Ei, esse vento que te colocou nessa tempestade, esse vento que te levou por uma depressão, Deus está te dizendo hoje: eu repreendo esse vento, eu repreendo essa tempestade e todo esse espírito de opressão e depressão que está aí te atormentando, ele vem abater em retirada da tua vida. Eu vejo gente num vendaval, mas é do que? De dívidas, e isso tem enlouquecido pessoas. Tem pessoas que não têm conseguido dormir. Deus está te dizendo lá para você ler Ageu capítulo 2, ele é o dono do ouro e da prata, ele pode tirar você dessa situação, ele pode acalmar esse vento forte que está sobre você. Eu vejo pessoas, amadas, oprimidas, deprimidas, pessoas sem ânimo, mas Deus está te dizendo hoje: essa tempestade não é para te matar, ele está no barco. Declara isso nessa manhã: Jesus está no meu barco, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o Pai da minha vida, e hoje ele acalma esse vento, essa tempestade, esse mal que me afligiu, esse mal que está me afligindo, essa tempestade que veio sobre mim. Jesus está acalmando hoje, em nome de Jesus, que caia por terra todo o levante do diabo, toda a tempestade que veio com violência hoje no teu barco, na tua vida, para te arrebentar, para te destruir. Deus está repreendendo o mal de vidas hoje aqui por estarem diante dessa live. Deus está repreendendo esse vento que veio para destruir com a tua vida, para afundar com o teu barco. Deus está te dizendo hoje: ele está no barco. O barco balançou em alto mar, o vento te cercou e tentou te matar, mas Jesus, quando a gente clama por ele, ele vem nos salvar. Então, amado, Jesus hoje nessa manhã, ele veio com resposta, ele veio com milagre, ele veio para te dizer que ele está no controle, que ele é o Jesus da tua vida, que essa tempestade não é para te matar, que essa tempestade não é para te afogar, que essa tempestade não é para te destruir, é para você clamar pelo filho de Davi e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, acalma esse vento. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está vivendo, mas você sabe. Declara isso nessa manhã, faça como eu disse, louvor que eu falei, clama ao filho de Davi: Senhor, eu não aguento mais essa situação, não suporto mais essa situação, eu não aguento mais essa aflição. Clame ao Senhor nesta manhã e ele te tirará dessa tribulação, ele vai te tirar dessa situação, ele vai tirar de você dessa situação, ele vai controlar essa situação ao qual você já perdeu o controle, e ele vai acalmar essa tempestade, ele vai trazer a brisa que você precisa, ele vai trazer o vento do Espírito que nessa manhã, hoje vem falar para você: ele é contigo, ele está no controle da tua vida. Amém, glória a Deus. Dá para você louvar a Deus? Porque Deus hoje ele veio acalmar a tempestade da tua vida. Jesus hoje veio mudar a tua história, mas é para todo mundo? Não, é para aquele que crê. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua confiança está nele. Por quê? Porque se a nossa confiança está em Deus, ele vai mudar esse contexto, ele vai mudar essa história. Seja forte, amado, seja corajoso, corajosa, não tenha medo, não fique apavorado por causa dessas tempestades, por causa desses ventos, por causa dessas tribulações, pois o Senhor teu Deus, ele é contigo. O Senhor teu Deus vai estar contigo, ele jamais vai te abandonar. E se você clamar por ele hoje, o teu socorro chega hoje, o teu milagre acontece hoje. Você crê nisso? Então vai tomando posse e creia no Senhor, creia no Deus Todo-Poderoso, que faz passar a tempestade, que faz passar o vento impetuoso, esse mal que está te afligindo. Diga já, declare nessa manhã: já caiu por terra, em nome de Jesus, amém? Ele semeia o vento e colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade, mas nós não estamos aqui para colher tempestade, nós estamos para colher a glória de Deus, amém?
Que Deus nos abençoe, que toda tempestade, toda bonança venha sobre a sua vida. Que a paz do Senhor venha sobre a vida da Karina, da minha irmã, do Ralph, da minha irmã Nara, da Virgínia, de todos vocês que estão aqui, da irmã Edi, das pessoas que estão online e que ainda vão entrar, que você, da Ilma Silva, amados, que você possa nessa manhã receber a bonança de Deus sobre a tua vida, que a glória de Deus venha se manifestar hoje dentro do teu lar. Não abandona a rede, não abandona o barco, volta para o alto mar. No lugar dessa vergonha, Deus vai te honrar. Você crê nisso? Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Faça que nem a Virgínia que está compartilhando essa live. Vá compartilhando, vá convidando outras pessoas. Se inscreva lá no canal do YouTube. Que Deus nos abençoe. Mas vamos orar, finalizar esse pão diário orando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Pai amado, Pai santo, nós oramos agora por cada vida, Pai, que tem se aliançado nesse propósito de receber diariamente essa palavra que vem do trono de Deus para o nosso coração. Pai, que nessa manhã toda a bonança, toda a tempestade, todo o vento forte, Pai, toda a tribulação, meu Pai, tudo aquilo que veio em forma de vento, todo transtorno, toda dificuldade, meu Deus, toda alteração, toda a tempestade, toda a variação, seja ela climática, seja ela sobrenatural, Pai, que todo esse mal, toda essa perturbação na vida desse homem, dessa mulher, Pai, que veio como forma de vento impetuoso, que veio como forma de tribulação, Pai, por toda essa provação, Pai, toda essa assolação que essas pessoas estão passando, Pai, que Tu venha nessa manhã abençoar nossas vidas, que Tu venha trabalhar no nosso ser, que Tu venha acalmar essa tempestade, que Tu venha, Senhor, mudar esse contexto, ainda que ele seja sobrenatural, mas Tu tá no barco, Tu tá no controle de tudo e de todas as coisas. Ah, Deus amado, muda a nossa história, Pai, que nós sejamos, Senhor, totalmente entregue nas Tuas mãos nessa manhã, que nós venhamos ser forte, que nós venhamos vencer toda a tempestade, Pai, porque ela já passou e vai passar na nossa vida. Que nós possamos dessa manhã colher as Tuas bênçãos, as Tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o vento se acalme, que a tempestade se acalme, que a tribulação passe, Pai, e que nós possamos ver o Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas sendo manifestada. Traz o refrigério, traz a bonança, traz a paz, traz a bênção da provisão, da prosperidade, a cura, o milagre que esse meu irmão e essa minha irmã precisa. E que nós possamos glorificar o Teu nome e receber a vitória hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que toda a tempestade, toda a fúria do inimigo, todo o mal caia por terra hoje. É o que nós te pedimos e já tomamos posse em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida do Marcelo, da Virgínia e de todos vocês, amados. Foram os nomes que aqui apareceram. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarda, que Deus nos guarde, da Nara, minha irmã. Que Deus nos abençoe grandemente e que a glória de Deus e o poder de Deus se manifeste sobre a tua vida. Tenha um domingo de paz, um domingo abençoado. Hoje é o domingo do Senhor. Vá à igreja, congregue, vá numa igreja perto de você. Amados, nós precisamos congregar, nós precisamos estar dentro do braseiro, porque se você está fraco, se você está só lá, sem fogo, quando você chega na igreja, alguém vai estar lá com fogo para te aquecer e para te dar essa força que você precisa. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar congregando com os irmãos, porque Salmo 122 diz: alegrei-nos quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então te alegra nessa manhã, ainda dá tempo. Eu estou indo agora para um culto, eu vou dar aula 10 horas, 3 horas tem culto, eu vou estar lá trabalhando no culto de 3 horas, no culto de 6 horas. Nós aguardamos você que mora aqui, e para você que mora em outro estado, em outra cidade, não deixe de ir à igreja. O diabo, ele nos coloca em tempestade, nos põe medo para que a gente não desça do barco. Mas se for possível, hoje ele vai te fazer até andar sobre as águas e você vai receber a tua vitória. Você crê nisso? Então diga: eu recebo, eu tomo posse, glorifica o nome do Senhor, porque hoje é dia de milagre, hoje é dia de bênção para a tua vida e Deus traz hoje a tua vitória. Tome posse e receba em nome de Jesus. Amém.